Você acredita em lobisomens? Imagine-se estar no coração da floresta amazônica, no limite entre dois estados, Amazonas e Pará, onde uma tribo isolada guarda um segredo sombrio. Eles fizeram um pacto com o espírito da floresta para se proteger, mas a que preço? Será que o que começaram como uma promessa de segurança agora se transformou em uma maldição que persegue não só os membros da tribo, mas até aqueles que cruzam seu caminho? Prepare-se para ouvir uma história de terror real, que atravessa gerações e invade a vida cotidiana de pequenas cidades. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que você sabia sobre lobisomens. Essa história começa em um lugar distante, onde o som da civilização mal chega. Aqui, na fronteira entre o Amazonas e o Pará, onde as árvores são tão densas que a luz do sol mal toca o chão, existe uma tribo que vive isolada. Essa tribo, conhecida como os Lupas, esconde um segredo muito mais profundo do que qualquer história de lobisomens que você já ouviu. Eles têm vivido sob o peso de um pacto com o espírito da floresta feito há séculos, e as consequências desse pacto vão muito além do que qualquer um poderia imaginar. A história que vou te contar não é apenas uma lenda, não é um conto distante que a gente ouve para assustar crianças. Não. Os Lupas são uma tribo antiga, mas o pacto que fizeram com o espírito da floresta ainda afeta vidas até hoje. Até nas pequenas cidades do Brasil, onde até mesmo motoristas que cruzam as rodovias da Amazônia se deparam com uma realidade muito mais assustadora. Há muito tempo, essa tribo estava à beira da extinção. Tribos rivais, hostis, atacavam constantemente os Lupas e a sobrevivência da tribo estava em risco. Foi então que, em um momento de desespero, os anciãos da tribo fizeram um pacto com Karika, o espírito da floresta. O pacto foi simples. Eles pediriam ao espírito para proteger a tribo de todas as ameaças externas, e em troca, os guerreiros da tribo se transformariam em lobisomens, criaturas de grande poder que poderiam defender sua terra e seu povo. A princípio, tudo parecia perfeito. O pacto trouxe paz e proteção para os Lupas. Mas os efeitos desse acordo começaram a ser cada vez mais aterradores. Aqueles que se transformavam perdiam o controle, sucumbindo à fúria da besta que habitava dentro de si. Alguns membros da tribo começaram a questionar o preço do pacto, mas o espírito da floresta os manteve em cativeiro, forçando-os a continuar com o sacrifício. Então, um dia, a tribo rival que havia ameaçado os Lupas foi dizimada. Supostamente, os lobisomens caçaram e mataram todos os membros dessa tribo, protegendo a paz que os Lupas tanto buscavam. Porém, o que parecia ser uma bênção se tornou uma maldição. O pacto não acabou e ele se estendeu até hoje, durante as noites de lua cheia, sempre no período da Semana Santa. Mas o pacto não foi feito apenas para proteger os Lupas. Ele foi feito para mantê-los no ciclo, para mantê-los à mercê do espírito. Cada ano, nas noites de lua cheia na Semana Santa, os descendentes da tribo, em segredo, ainda se transformam. Eles continuam a viver entre nós, mas sempre sob essa sombra, carregando o peso da maldição que foi feita há tanto tempo. E o mais aterrorizante, as aparições começaram a se espalhar. Motoristas de caminhões que passavam pelas rodovias da Amazônia começaram a relatar encontros estranhos. Eles viam algo que não conseguiam explicar. Uma figura monstruosa, metade homem, metade lobo, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Muitos deles juram que viram o lobisomem e depois disso nunca mais quiseram atravessar aquela estrada novamente. Esses relatos começaram a se multiplicar. Algumas cidades do interior, próximas às regiões onde os Lupas vivem, começaram a notar um aumento nas aparições. Camponeses, caminhoneiros e até mesmo turistas que se aventuraram por ali, todos com a mesma história. O avistamento de uma criatura de força e fúria sobrenaturais.
com uma sede insaciável por caça. E as coisas não param por aí. Alguns dizem que os Lupas, ou seus descendentes, tentaram fugir dessa maldição, espalhando-se por diversas cidades do Brasil. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram escapar do pacto. O espírito da floresta, Carica, ainda os controla. E todos os anos, quando a lua cheia aparece na Semana Santa, a transformação acontece. É nesse período que, por todo o Brasil, novos relatos de lobisomens começam a surgir. Eles não são mais limitados à região amazônica, mas podem ser encontrados em pequenas cidades, de norte a sul. E à medida que essas histórias se espalham, o mistério cresce. Muitos se perguntam se o que está acontecendo é real ou apenas fruto da imaginação. Agora, a grande pergunta é: você acredita na história dos Lupas? E o que dizer das aparições nas rodovias e nas pequenas cidades? São apenas histórias contadas por quem tem medo do desconhecido? Ou será que há algo mais profundo em jogo? E você, já ouviu alguma história de lobisomem? Ou conhece alguém que tenha visto uma dessas criaturas? Deixe um comentário abaixo e compartilhe com a gente se já ouviu ou vivenciou algo assim. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais lendas de terror, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal A Última História e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E, enquanto isso, aproveite para conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Ele também vai mexer com a sua mente, trazendo outra história assustadora de arrepiar. Até a próxima e cuidado, talvez você encontre mais do que espera na próxima esquina.